Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com um carro muito pedido, o Renegade Longitude motor flex, para nossa avaliação de um mês ao volante. Mais uma vez aqui é na NZ Centro Automotivo, onde você consegue acertar tudo do seu carro, desde a eletrônica, a mecânica, ar-condicionado e etc. Aqui na parte traseira, a gente percebe que ele tem, como a maioria dos carros de hoje, né, aquela coluna C enorme, tem até um vidrinho pequenininho para dar uma enganada, não dá aquela sensação de ambiente fechado, de furgão, mas acaba sendo um empecilho quando você vai querer manobrar o carro ou mesmo principalmente entrar numa avenida. Apesar dos enormes retrovisores, às vezes você tem que olhar para trás assim meio angulado e não consegue por causa dessas colunas. Mas de novo, o retrovisor consegue dar conta bastante, e principalmente a câmera de ré, que a gente já vai mostrar que é bem útil, com boa definição e bem grande. Mas olhando a parte de trás, a caída é praticamente vertical. Em termos aerodinâmicos, essa caída vertical é horrível. Eu tenho que ter sempre um formato de gota e afinando para melhorar o coeficiente aerodinâmico. Para compensar isso, porque é uma proposta de design, de desenho do carro, né, de estilo, o que eu faço? Coloco um defletor, tipo um aerofólio aqui atrás, e quando o ar passar por ele, vai criar o vórtice, e esse vórtice vai ser quebrado no defletor. Percebam que ele é bem grandinho. Quanto maior ele for, mais eu quebro esses vórtices, melhor eu favoreço a aerodinâmica do carro, o consumo de combustível em estrada. E também na própria lanterna, a gente percebe que ele dá a fechada e ela tem um degrauzinho também, que quando o ar passa, ele é quebrado o vórtice. Tudo isso é estratégia para conseguir manter o desenho do carro, mas melhorar o coeficiente aerodinâmico, tanto em ruído, quanto em principalmente consumo de combustível, né? Vindo aqui para a parte central do carro, a gente percebe que todos os espaços dele são bem pequenininhos, né? Você vê que é uma construção bem sólida, ele tem uma estrutura parrudona, sólida e pesada, que permite que eu faça com espaços menores, porque eu tenho menos movimentação disso tudo. O próprio teto, apesar de ter as ranhuras, né, que fazem o estilo do Jeep, e além de tudo adiciona um esforço, adiciona rigidez ao teto, por causa dessas ranhuras, a gente percebe que a chapa não é tão fina. Você vê que ele é todo mais parrudão, querendo ou não, para vender a imagem de Jeep. O próprio rack superior, ele é bem útil, bem prático e extremamente sólido. Dá a sensação de que você pode botar uma casa em cima sem ter problema. Isso é legal, porque a proposta do carro é justamente ser aventureira, né? É meio frustrante quando você não tem essa possibilidade. E vindo aqui para a parte da frente, é interessante, por exemplo, aqui na coluna A, que envolve o vidro praticamente vertical, a gente percebe que ele tem esse acabamento, tipo um degrauzinho. Para que eu faço isso? É estilo, para trazer aquela imagem dos Jeeps antigos, que eu tinha uma moldurona em volta do para-brisa. No caso aqui, bem um para-brisa praticamente plano, bem inclinadão, com essa moldura dá a sensação de faz voltar aos tempos do Jeep, né? Classicão. Mas indo para a parte da frente, o capô, que a gente já vai mostrar que tem os dois ganchos, poderia ter um espaço menor. Já que eu não tenho tanta movimentação do capô, porque ele é fixo em 2 pontos, eu poderia ser melhor nesses vãos. Então, em certos pontos eu consigo ver através e ver as peças lá dentro, por esse vão. Meio que destoa do resto do carro, que tem os vãos menores. E no caso do Renegade, assim como a gente viu no Compass, ele tem o acesso da pistola de combustível de engate rápido. Eu não consigo empurrar essa válvula, que é o que veda o tanque, com a mão. Para pensar, essa válvula não é um simples portinhola. Eu tenho que impedir que entre poeira, impedir que entre água e impedir que saia vapor de combustível, porque eu sou obrigado por leis de emissões não emitir vapor de combustível. Então ela é extremamente
mais complexa do que simplesmente aquela rosca, aquela tampa de rosca. E se eu quiser abastecer o carro sem a pistola, por exemplo, parei na estrada sem combustível, eu preciso colocar com um galão, eu venho com esse funilzinho que vem junto com o carro e ele libera a válvula. Se eu tentar empurrar com o dedo, não funciona. Aí você pergunta, para que eu preciso de um sistema mais complexo e que tem que ter uma válvula mais sofisticada para evitar a sujeira, tem que ter essa parte toda vedada para não entrar poeira, tem que ter um canal para se entrar água, poeira, escorrer. Para que eu faço isso? No Brasil não pode ser muito, pode até não ser tão útil, mas em vários países quem abastece o carro é o próprio motorista. E isso aqui evita que o motorista tenha que mexer com uma tampa que geralmente fique suja. Então ele vem, além de ele não correr o risco de esquecer a tampa em algum lugar, perder a tampa, já vem direto com a pistola sem sujar a mão, tira e fecha e acabou. É em prol dessa praticidade de eu não sujar a mão e ser mais rápido no meu abastecimento. Na posição do motorista, eu que sou uma pessoa alta, tenho 1,88 m, fico com bastante espaço para mim, tanto para as pernas quanto lateralmente. Acabamento muito bacana em termos de apoio, porque é fofinho, né? É um acabamento no couro com espuma embaixo, tanto no apoio central quanto na porta. Não tem risco de bater o cotovelo e machucar. Além disso, o apoio central eu consigo movimentar para frente para me dar melhor apoio ainda. É muito ergonômico, muito bacana. Aí você vem ao volante, tem um monte de função, desde o controlador de velocidade, o famoso piloto automático, que eu posso digitar qual velocidade eu quero ir, ou até mesmo o limitador de velocidade, que a gente impõe numericamente qual que é a velocidade, e ao passar dela ele apita, manda um sinal sonoro. Também tem função de subir e descer os faixas de farol. Outro que é bem útil, pode parecer bobeira, mas eu consigo, se eu estou com o farol ligado, eu consigo diminuir a luminosidade tanto do painel de instrumentos, quanto diretamente na central de mídia aí. Que aliás, a central de mídia enorme, uma tela gigantesca, bem legal de mexer nela, bem intuitiva. Eu tenho todos os atalhos aqui embaixo, muito fácil de operar. E o legal dela é que, além de eu ter todos os atalhos como rádio, mídia, ar-condicionado, etc. nela, eu também tenho os botões físicos, tanto para volume quanto mudar de estação. Ar-condicionado todo físico, ele tem dupla zona, né, de temperatura. Eu consigo controlar a temperatura de cada lado, tanto pela central de mídia, pelo touch, quanto pelos botões. Além disso, eu consigo controlar a central por uns botõezinhos escondidos atrás do volante, que eu consigo mudar tanto volume quanto estação, né? Eu consigo mudar, tem vários atalhos aqui atrás do volante sem ter que tirar a mão, só com a ponta dos dedos, junto às borboletas de troca de marcha, bem completo. O único senão que a gente viu nessa central eu conecto o USB e eu consigo conversar com o meu celular na central, no caso aqui o CarPlay. Só que na terceira semana já começou a dar problema de conexão. Então a gente conecta, ele não abre o CarPlay, não abre tanto o CarPlay quanto na mídia quanto no celular, e ele fica ciclando como ele carrega a bateria do celular. Eu apenas conectei uma capinha de celular que tem bateria, para eu poder carregar a capinha enquanto eu estou dirigindo, para depois eu ter bateria no meu celular, já que o Waze vai consumindo energia. E mesmo assim a capinha não se carregou, tanto nessa entrada USB aqui quanto a traseira. A gente viajou, ficou quase 3 horas dentro do carro e a capinha nem mudou de estado de carga. Então deve ter algum problema nessas portas USB que dá essa falha. A gente percebeu isso na Toro também, então não é um problema tão recente. Eu tenho a câmera de ré, muito útil, porque eu tenho essa traseira tipo furgão aí, é difícil de enxergar, apesar dos retrovisores enormes
que podem até atrapalhar em termos aerodinâmicos, o consumo em estrada, mas são retrovisores maravilhosos para a gente conseguir enxergar as coisas. Ele tem até quebradinha de ângulo na ponta para eliminar ponto cego. E além disso eu tenho a câmera de ré, que é enorme, qualidade boa, e ainda me mostra para onde que eu vou com o carro, né? Conforme eu esterço a direção. Aqui na hora de colocar no elevador na NZ, bem prático, né? A gente consegue visualizar e posicionar o carro direitinho. Outro ponto que eu gostei bastante nesse carro em aspecto, ele tem essa sensação de quadradão aqui, então tem um vidro mais plano, né? Mais retão, mais tudo quadradão. Aumenta muito a sensação de espaço aqui na cabeça. E principalmente no caso em relação a Toro, que ela também tinha esse suporte de óculos escuro junto ao motorista, bem útil, bem prático, mas no caso da Toro, mesmo com um banco muito baixo, eu ficava batendo a cabeça, bem a testa nessa quina. E aqui no Renegade não, eu fico com um espaço enorme na cabeça, mesmo sendo uma pessoa alta. Tanto que você vê pessoas mais baixas, se não sobe o banco, ela fica até meio enterrada. Isso mostra que, apesar de ser um SUV, a posição dos ocupantes não é tão alta. Com isso, eu favoreço o comportamento dinâmico também. Em comportamento em curva, esse carro é muito bom, relativamente bom em termos de comportamento dinâmico e também ao passar em buracos, porque afinal, quanto mais alto você está, mais pêndulo você faz, né? Então, quanto mais perto do chão, mais conforto você traz para os ocupantes. Isso que mostra que eles poderiam até ter colocado o motorista e passageiro mais um alto, mas não fizeram, né? Eu gostei disso aí também. E você percebe que além dessa praticidade dos botões físicos, a gente tem também bastante porta-objetos, muito auxiliado também pelo freio de mão elétrico, né, de acionamento elétrico. Então não preciso ter aquela alavanca ocupando baita espaço. Ele é um tanto quanto inteligente, né? A gente consegue até controlar isso na central, nas configurações do carro, que ela permite bastante variação, mas é bem inteligente que uma vez você coloca em P, ele já aciona o freio de mão sozinho. Além disso, eu tenho a opção de desligar o Start-Stop, de ligar e desligar o motor no trânsito, e o controle de estabilidade eletrônico. Junto aos botões aqui do ar-condicionado, eu também tenho a opção de desligar os sensores de estacionamento traseiros. Outros botões muito úteis, parece bobeira, mas é útil pra caramba. Eu desligar a tela, se estiver me incomodando, se eu tiver ter que conversar com alguém, eu posso botar em mudo rapidinho. E tem um botão esporte. O que seria um botão esporte nesse caso? A maioria dos carros eu altero a progressão do pedal e as trocas de marcha. No Renegade eu troco só muda a estratégia de trocas de marcha. Ele reduz mais as marchas, mas a progressão do pedal fica a mesma. E além disso, embaixo do apoio de braço que corre, que é extremamente confortável, eu tenho um porta-treco, um porta-objetos com bastante volume aí. O painel de instrumentos aqui do Renegade, ele é padrãozão lá que a gente já viu na Toro, que viu no Compass, mas extremamente completo, principalmente quando você compara com os concorrentes como a HR-V e o próprio Creta. A gente consegue ver que ele tem bastante função, desde os mimos de, por exemplo, pressão dos pneus, ele vai em função da velocidade de cada roda pelo sensor do ABS. A gente teve até um pneu furado, que ele estava dirigindo com o carro nem se comportava estranho nem nada, e acendeu a luz aí que tinha pneu murcho. E a gente foi ver que o pneu, em vez de estar com as 32 libras, estava com 22, 23 libras. Então ele detecta bem facilmente isso aí. Tem a temperatura líquida do radiador, da temperatura do óleo de transmissão. Quem faz trilha, que não é o caso dessa versão 4x2, mas você faz trilha, se o conversor de torque fica patinando muito, você tende a esquentar muito a transmissão. Óbvio que antes de dar algum problema ele corta o motor, né, a potência do motor, etc, para proteger a transmissão, mas dá para monitorar por aqui também temperatura de óleo do motor, tensão de bateria e quando que eu tenho que fazer a revisão, tanto em dias quanto prazo, quilometragem. Consumo instantâneo. Outra coisa que a gente gosta também bastante, eu tenho o Trip A e o Trip B separados. Se eu zerar um e outro, eu tenho todas as informações, basta zerar
uma vez só, que ele já apaga todas as informações, por exemplo, do Trip A. Bem útil também. E eu tenho várias informações aqui no painel. Então é um painel bem completo, painel de instrumentos bem completo, que pode ser considerado referência aí do mercado. Os bancos do Renegade dessa versão em acabamento em couro também são bem agradáveis, bem confortáveis. Tem apoio lateral bom, não tem que reclamar disso. Eu particularmente não gosto do banco de couro, porque em dia quente você fica transpirando as costas, ainda mais nesse que não é perfurado. Mas tem suas vantagens pela proposta do carro ser mais aventureiro. Se você vem de uma praia, vem de um lugar que tenha terra, etc., é bem mais fácil de limpar também, né? E aí, como a gente viu no Compass, na Toro e outros carros da Fiat, né? Eles têm essa opção de ter um porta-objetos embaixo do banco do passageiro. Bastante prático para mulherada que gosta de carregar bolsa, esconder a bolsa. Também tenho um apoio frontal bem robusto, dá para se pendurar nele. Eu acho que dá a impressão que dá para levantar o carro por ele, de tão robusto que é. Que pode parecer bobeira, a gente não dá muita bola para isso, mas você vê pessoas de mais idade na hora de sair do carro, eles se apoiam bastante nisso aqui, traz bastante firmeza, é bem útil. Além disso, também tem a redinha para o meu passageiro colocar o celular aqui de uma forma bem prática, e ao mesmo tempo que eu estou carregando o celular ali no painel central, né? No que você abre a porta, ela abre bem, praticamente 90 graus, tem bom acabamento, mas a gente está falando dela porque todo canto do carro a gente olha algum símbolozinho para trazer a imagem de Jeep, do Jeep antigo, né? Onde você olha no carro, sempre tem um Jeepinho, ou tem uma grade com os farolzinhos, sempre tem essa menção. Mas quando você abre, obviamente ele não é muito comprido aqui, então em termos de espaço, para, por exemplo, colocar a criança na cadeirinha, não tem muito espaço no que seria a minha largura aqui, né? Mas eu tenho bastante espaço para entrar com a cabeça. Só que uma vez aqui dentro, eu tenho um bom espaço para a cabeça, porque o próprio formato do carro ele é meio quadradão. Então não tem aquela afinada que muitos carros têm na traseira. Aqui não, eu tenho bastante espaço para a cabeça, para os ombros. Então se eu tiver um impacto lateral, eu que sou alto, se eu estiver andando na traseira, eu vou primeiro bater meu ombro ao invés de bater a cabeça, eu não vou torcer o pescoço. Isso é bem bacana, mas o espaço entre o banco dianteiro e traseiro é que é pequeno. Ele tem a vantagem do banco dianteiro ser relativamente um pouquinho mais alto, que eu consigo colocar meus pés para baixo, então não tem problema com os pés. Mas os joelhos ficam bem apertados, eu sou obrigado a andar com as pernas abertas. Ou mesmo quando você coloca a cadeirinha da criança, a criança fica com pouco espaço para as perninhas, obrigando a colocar a cadeirinha na posição central. Só que a posição central eu não tenho o ancoramento do Isofix superior. Eu só tenho ancoramento do Isofix superior nas laterais. Então você fica naquele dilema, ou eu ponho no meio e ela tem mais espaço para as perninhas, ou eu sou obrigado a colocar na lateral e comprimir as perninhas dela aqui. E a parte legal é que eu tenho uma entradinha USB para os passageiros do banco traseiro, para carregar o celular. Eu tenho uma luz de cortesia bem em cima do banco traseiro. Isso aqui na hora de se amarrar a criança, pôr na cadeirinha, pegar as tralhas, ajuda pra caramba. Muitos carros estão deixando de colocar isso daí para economizar e acaba sendo uma bobeira para quem tem criança. Além disso, todos os apoios de braço, de mão, superiores, até com ganchinho para pendurar cabide. Bem prático. E muitos hoje em dia estão comendo bola nisso daí. Na hora de baixar o banco, a única coisa que você tem que tomar cuidado, porque como o cinto fica junto ao banco, às vezes no que puxa, ele fica bem na frente onde tem o gancho de fixação do banco traseiro, do encosto do banco traseiro. Aí na hora de fechar você não percebe, bang, morde o cinto. Esse cinto até a gente já vê que tem uma marquinha de mordida. Isso aí pode ser problemático se eu realmente fragilizar o cinto no impacto ele se romper. Então a única coisa que você tem que tomar cuidado é sempre tirar ele do caminho para
não ter risco de estragar o cinto. E ao abrir o porta-malas, a diferenciação da Jeep em relação a vários outros concorrentes que a gente já viu, o bom acabamento do porta-malas, tanto com as luzinhas de cortesia, quanto com os ganchos. Na versão aqui testada a gente tem as redinhas laterais. Veio uma redinha que eu posso muito bem prender nos ganchos para segurar alguns objetos que podem ficar rolando. E além disso, um tapetinho de borracha da Jeep para proteger, né, o assoalho do porta-malas. E ele tem aquela opção para aumentar o volume, que é a parte mais criticada desse carro, que eu posso mudar o assoalho aqui do porta-malas para ele ficar um pouquinho mais fundo, com step temporário, né? A roda sobressalente temporária, que é mais fininha. Se eu coloco na posição que eu tenho que carregar um pneu padrão, a gente vê que o volume do porta-malas é bem pequenininho para um carro de família, né? Para o porte dele, para o tamanho e peso dele. Mas se eu colocar para baixo, eu ganho um pouquinho mais de volume. Mas voltando ao acabamento, a gente percebe que, por exemplo, a tampa é muito que faz o assoalho do porta-malas, você vê que ela é muito bem acabada. Uma coisa que muitos perguntam, para que serve essa gradinha aqui? Porque a gente vê bastante isso em carro. Na verdade, não é só apenas para eu acessar as lâmpadas do meu farol traseiro, mas ela é tipo uma gradinha para justamente ser uma extração de ar de dentro da cabine. Então quando eu ligo, por exemplo, o ar-condicionado e puxo o ar de fora, o ar passa por toda a cabine, passa pelos vãos do banco e sai por essa gradinha. Além disso, se eu estouro os airbags, no caso desse carro eu tenho 7, subitamente eu tenho um pico de volume de gás dentro da cabine. E se eu não tirar esse ar, esse pico de pressão rápido, eu posso estourar os tímpanos de quem está lá dentro. Então eu tenho nos dois lados aqui do porta-mala essa gradinha que é relativamente grande, que lá para trás ela tem uma saída atrás de um para-choque para garantir que esse ar saia sem dar pico de pressão dentro da cabine. Bom, ao abrir o capô, a gente nota que a Jeep teve alguns caprichos aqui, apesar de o compartimento não ser pintado com verniz, né, acabamento fosco, que na minha opinião acaba sendo até melhor, porque você não tem aquela preocupação se arranha ou se não arranha. Ele acaba sendo até mais robusto para partes mecânicas em si, né? Esse tipo de acabamento. Mas olhando aqui aquela longarina que eu gosto sempre de comentar, porque é extremamente importante, eu tenho uma espuma que alguns podem até falar que ajuda na absorção de ruído do motor para o meio externo, mas na verdade é só para cobrir um vão. E aí a gente consegue ver a longarina externa superior vindo até aqui na frente. O que significa isso? Se eu levar uma pancada só na quininha aqui do carro, eu vou ter uma parte estrutural do carro trabalhando para minha segurança, para absorção de impacto. Isso aqui é uma característica muito boa, aumenta bastante a segurança do carro. Vindo para a parte de bateria, o mesmo esqueminha que a gente viu no Compass, eu posso simplesmente desconectar o negativo e manter a bateria conectada. Por quê? Porque junto ao polo negativo eu tenho um módulozinho BMS, ele que vai gerenciar a carga da bateria. Então, enquanto eu estou acelerando, ele não deixa carregar a bateria para não roubar a energia do motor, economizar combustível. Começa a carregar a bateria quando eu estou desacelerando, usando o freio motor. E além disso, como ele tem o sistema Start-Stop, de liga e desliga, ele gerencia a vida útil da bateria. Se eu desconectar, ele perde a memória da bateria que estava sendo usada. Então ele consegue gerenciar a vida útil dela em termos de carga, quantos ciclos foram e se eu vou poder ligar e desligar toda hora. E aí eu tenho todo o polo positivo fechadinho, que nem a gente viu no Compass, bem caprichadinho. E lá atrás é onde fica o módulo do ABS, que é interessante, que eles fizeram o módulo todo coberto. Então ele, não só o módulo, bomba, né? Todo o sisteminha de ABS ele é coberto, fechado, isolado tanto de calor quanto de sujeira. Provavelmente pelo apelo mais trilha, né? Eles devem adotar esse sisteminha aí para todos os Renegades.
Já vindo para o motor em si, a gente percebe ao abrir o capô que ele é bem lá para baixo. Ele fica lá embaixo em relação à altura do capô. Então eu estou comprando um carro alto que na verdade não necessariamente eu precisava ter uma frente alta, pois eu tenho espaço para fazer um capô mais baixo. Mas por que eu faço isso? Colocando o motor mais para baixo eu diminuo o centro de gravidade e consequentemente eu melhoro o comportamento dinâmico do carro. O senão é o vão livre, que eu perco um pouco de vão livre embaixo do carro, que o Renegade não é ruim, mas não vai achar que você está com um Jeep de verdade achando que vai passar por lugares com pedras e buracos enormes, né? Mas em nenhum momento a gente sentiu ele bater em nenhuma valeta, lombado, irregularidade do dia a dia. Outra peculiaridade são os ganchos de fixação do capô. Então, em vez de ter um central, eu tenho dois. Geralmente, carro esportivo eu faço esse tipo de aplicação, carro que atinge velocidade muito alta, porque com a pressão aerodinâmica que eu entro pela grade e o vácuo que eu formo em cima do capô, eu tendo a abrir o capô mais facilmente, eu crio o esforço de abrir. Talvez no caso do Renegade, por ser um capô mais plano, mais na horizontal, tenha maior tendência disso, então se fixou em dois pontos de ancoramento. Porque se você coloca só um central, você vê que o capô ele fica se debatendo e com isso ele pode interferir com os paralamas e outras partes por esse movimento. Uma pena que no caso aqui, já que eu tenho um gancho nas duas laterais, eu poderia até ter um espaço, que a gente já mostrou aí na carroceria, um espaço menor entre capô e paralama, porque o carro inteiro os espaços são minúsculos e aqui no capô é onde são os espaços maiores. Com esses dois ganchos daria para até reduzir isso daí, mas nada que interfira o consumidor comum. E em relação a esse motor, que todo mundo reclama tanto de desempenho quanto de consumo, vale um adendo, né? O desempenho, obviamente que não é dos melhores, mas ele é muito caracterizado pela progressão do pedal do acelerador. O pedal do acelerador é bem progressivo, então você tem que afundar bem ele para ter alguma resposta. E isso é comandado pela eletrônica, cada marca tem sua estratégia. Então tem marcas que você aperta só um pelinho no pedal e o motor já vem com todo o seu máximo ali. E isso dá a sensação para o leigo que o carro é esperto. Mas fica difícil de controlar a velocidade do carro. E obviamente o leigo, depois de apertar, por exemplo, 20%, o carro já andou pra caramba porque o motor já está em 100, quando ele aperta o resto não tem mais nada. Não é o caso do Renegade, ele é bem progressivo. Óbvio que o motor não sobra desempenho, mas ele é muito amortizado por causa dessa progressão que eu particularmente eu gosto, porque daí você consegue dosar como o carro vai acelerar de forma mais progressiva e se você tiver gente dormindo dentro do carro, traz mais conforto. Além disso, uma coisa que deve afetar muito o consumo e até um pouco o desempenho dele, a gente notou durante os testes dinâmicos que a temperatura dentro do coletor de admissão, né, do ar de admissão, era sempre bem alta. Quando a gente compara com outros carros de motor aspirado, a gente vê 4, 5 graus acima da temperatura ambiente. No caso aqui do Renegade, a gente vê a temperatura dentro do coletor de admissão, o que vai admitindo ar para o motor, na casa dos 20, 25 graus acima do ambiente. Quando parado em trânsito, então, a temperatura era muito maior, chegava a 40, 50 graus. Um dos motivos, os principais motivos disso ocorrer, é que eu tenho a admissão do ar bem junto, a gente vai mostrar em mais detalhe em foto aí, bem junto ao radiador. Então, em vez de ter aquela admissão errada da Toro, que ele admitia lá embaixo do farol de neblina, que consequentemente puxava facilmente água, no caso aqui do Renegade não, ele puxa numa altura alta, bem uma posição alta, mas é um ar que já saiu boa parte do radiador, então já começa a puxar um ar meio aquecido. Além disso, o próprio calor do radiador irradia para essas peças, tanto para o coletor quanto para o duto. Apesar de ser de plástico, se você para o carro depois de andar com ele um tempo, você põe a mão aqui, você mal consegue encostar de tão quente. Então isso ajuda a aquecer o ar que vai para dentro do motor. E qual que é o problema disso? Se eu aqueço o ar, eu tenho maior chance de ter
pré-detonação, batida de pino. Então eu sou obrigado a trabalhar com avanço de ignição mais atrasado. Não consigo ser tão agressivo em avanço de ignição, com isso eu perco eficiência do motor, tanto em desempenho como principalmente consumo. E deve ser um dos motivos que deve afetar bastante o comportamento desse motor em termos de consumo no dia a dia. Talvez se tivesse uma admissão mais fria, como se fosse essa borboleta, em vez de vir na borboleta aqui eu puxasse atrás do paralama numa região mais fria, talvez melhoraria esse comportamento dele. Já com o Renegade aqui no elevador, a gente consegue ver, obviamente, a parte inferior da grade da colmeia toda vazada, mas só onde é necessário. Então, onde eu tenho acesso ao radiador e o trocador de calor do ar-condicionado, ela é vazada. Onde eu não tenho, não é. A gente vê que tem a entrada por aqui e lá em cima ela começa a ser fechada justamente onde termina o radiador. Não tem por que eu admitir mais ar e atrapalhar no coeficiente aerodinâmico do carro. E falando em coeficiente aerodinâmico, muitos perguntam para que serve uma abinha tão bobinha dessa. Pô, é uma abinha na frente do pneu. Quanto menos ar eu empurrar para baixo do carro, ou principalmente para a parte do pneu, menor vai ser o meu arrasto. Então funciona como um defletor aerodinâmico isso daí. O legal do Renegade é que em nenhum momento a gente teve problema de bater a frente dele em valeta, lombada. Ele tem um ângulo bem legal. Além do que, já aproveitar antes até mesmo de mostrar a suspensão, no Compass a gente percebeu que se passasse em certa velocidade na lombada, a suspensão contraía de tal forma que o bico batia no chão. No Renegade parece que é a suspensão mais bem acertada, tanto para conforto, ele não perde em conforto, ele absorve muito bem os impactos. E quando eu falo impacto, é aquela sensação de pneu muito cheio, né? Quando você passa num remendo, num buraco, não transmite aquela pancada seca para dentro do carro. O comportamento em curva dele até surpreendeu. Na verdade, ele tem uma tendência a soltar um pouco a traseira quando você exige mais. Isso, para quem gosta de correr, é legal, porque quando solta a traseira, você é obrigado a acelerar para fazer a curva, não rodar e fazer a curva mais rápido. Na mão do leigo, pode ser que isso aí seja um pouco perigoso, porque você pode rodar mais fácil. Contudo, ele tem controle de estabilidade eletrônico, que atua bem ativamente nesse aspecto. Você consegue brincar bastante, mas no momento que vai se perder, ou ele acha que você vai se perder, ele já começa a atuar e evita que você rode. Então é engraçado que no teste de aderência lateral a gente até achou que vinha números maiores, mas na constância, na velocidade constante, ele começa a escorregar mais de frente, que é o natural para qualquer carro que você projeta para uso em rua. Mas isso não significa que numa provocada você não consiga soltar ele e apontar melhor para a curva. Então isso surpreendeu. Ele também não tem um fenômeno que nem mostrado naquele canal espanhol KM77, que eles frearam alguns Renegades e a roda saiu do chão, a roda traseira as rodas levantaram numa freada de emergência. Nesse modelo nacional testado, a gente foi até em ladeiras bem íngremes, freou para ver se essa traseira levantava e no caso aí não levantava. Então ele até surpreendeu em termos de comportamento dinâmico e absorção de impactos. Até melhor que não impactos, mas movimentação de carroceria, até melhor que o Compass, que era mais molengão. Mas vindo aqui para baixo, ele tem um defletor de plástico mesmo, para proteger o motor dos efeitos aerodinâmicos, né? Não em termos de impacto, mas ele tudo indica que ele bata outra parte estrutural antes de bater o motor no chão. Vindo aqui para baixo, a gente vê que ele tem esse quadro parafusado direto na estrutura do carro, então o quadro não tem função de absorver nenhuma energia, nenhum impacto, nenhuma oscilação de carroceria. E o legal é que ele tem esse assoalho aqui todo protegido, que tem uma função aerodinâmica também. Além disso, eu tenho toda a linha de combustível escondida, afinal é uma proposta mais off-road, o cara pode querer ir em ruas de terra, onde tem pedra, eu protejo a linha de combustível. Já a suspensão traseira é parecida com a que a gente viu lá no Compass. Os braços são de construção diferente, mas o conceito, a geometria é igual, com um único senão,
O quadro no Compass ele é fixo com uma bucha. Então, além de eu ter absorção de todas as buchas dos braços, eu tenho do próprio quadro, que em certas ocasiões pode dar a sensação do carro um pouquinho mais molenga, porque ele, afinal ele samba em cima do quadro um pouco. No caso do Renegade não, ele está fixo direto e nem isso significa que sacrifica o conforto. E na traseira ele também tem freio a disco. Aqui a gente consegue até ver o motorzinho elétrico que trava a pinça quando eu aciono o freio de estacionamento. Então um sistema até mais simples que se fosse por cabo, mas ele possui freio a disco nas 4 rodas, um certo diferencial na categoria também. Repare que esse braço traseiro tem um comprimento diferente do braço dianteiro. E o que isso me impacta? Conforme eu movimento a suspensão, eles vão ter ângulos diferentes e vão posicionar a roda diferentemente. Então eu faço com que, quando eu começo a entrar numa curva e isso aqui começa a comprimir, eu posiciono a roda para me favorecer um pequeno esterçamento, mas que favorece o comportamento em curva. Essa é uma das vantagens de eu ter suspensão independente na traseira. Então, por exemplo, aqui a gente está no elevador. Quando eu ponho o carro no chão, esses braços estão praticamente horizontais. Se eu entrar numa curva para a minha esquerda, esse lado vai comprimir, esse braço vai subir, vai diminuir a distância da dianteira, enquanto da traseira, por ser mais longo, vai estar mais para fora. Então eu vou estar esterçando a roda para dentro da curva. É um pouquinho de nada de ângulo, mas isso aí já me favorece bastante o comportamento em curva, ajudando a trazer o carro inteiro para dentro da curva. Isso melhora a capacidade dele. E além disso, por ser independente, o que eu dou de impacto nessa suspensão eu não transfiro para outra. Transfiro um pouco pela barra estabilizadora, mas a grande vantagem de suspensão independente é quando eu meço as métricas de conforto e acelerações, né, os impactos de acelerações que eu passo para o ocupante. E aproveitando o gancho, não esqueça de acessar fhbperformance.com.br. Lá a gente coloca bastante conteúdo técnico, bem aprofundado, em vídeos semanais, além das matérias de Um Mês ao Volante e principalmente os cursos online de engenharia automotiva sem segredos. Então, se você quer entender melhor de motor, transmissão, carroceria, dinâmica veicular e suspensão e freio, basta acessar lá, participar do curso, que aí você vai ter toda essa noção de engenharia automotiva sem ter que cursar um curso de engenharia, um mastigadão para você que gosta de carro. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de Um Mês ao Volante com o Renegade Longitude Flex. Espero que tenha gostado dessa avaliação. Se gostou, dá o joinha, compartilha com os amigos e até a próxima. Obrigado, hein?